Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste vídeo, algumas técnicas bastante transformadoras em relação à apresentação falada, a pessoa que busca falar bem em público, convencer, fazer bons negócios, liderar e ter sempre ali naquelas palavras expostas motivos de aplauso e excelentes contatos. Vamos lá, você sabe o que dizer? Infelizmente, a maioria das pessoas acaba dizendo apenas a mesmice. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que durante a preparação de um texto, tenha sempre como objetivo mudar o comportamento do seu ouvinte, mudar o comportamento para melhor. Sempre fale algo que possa aumentar a qualidade de vida do seu ouvinte. Isso envolve, por exemplo, números, dados, informações, e quando você coloca o seu ouvinte, o ouvinte está sempre em primeiro lugar, você, na verdade, consolida o grande atendimento. Você consolida um valor empático, ou seja, quando você coloca o seu ouvinte em primeiro lugar, ele se sente importante, e sentir-se importante é uma das leis que fazem dos negócios algo extremamente estratégico e transformador. Lembre-se de que também você pode ter uma alma educadora. O que eu quero dizer com isso de alma educadora? Tenha sempre muita paciência, porque as pessoas pacientes tendem a desenvolver palestras bastante ricas, com exemplos concretos. Grave sempre o seguinte: se não causar a mudança do comportamento para melhor, uma apresentação não é considerada uma apresentação decente. Fuja de mesmices e tente sempre levar uma informação de qualidade a quem ouve o seu papo, a quem, por exemplo, participa de um canal, lê um livro seu, um parágrafo. Lembrando que eu estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. Vamos ao nosso próximo passo aqui, consciência do tempo. Infelizmente, algumas pessoas ainda não são pontuais. Não ser pontual é um problema gravíssimo, gravíssimo. Porque isso vai subentender o desprezo. A partir do momento em que entendemos que o leitor, os ouvintes, a nossa plateia, sim, a plateia é o que há de mais importante, aquela pessoa que adquiriu um produto nosso é extremamente importante. Nós devemos trabalhar para essa pessoa, devemos organizar o nosso texto, a nossa plateia, o nosso leitor, o nosso cliente. O cliente está em primeiro lugar. Então a falta da pontualidade é algo terrível. E um outro ponto é o seguinte: infelizmente, muitas pessoas ainda sentem dificuldade em falar sobre o mesmo tema durante 1 minuto, durante 3 minutos, durante 5 minutos, 50, 15. Sabe por que eu estou colocando esta série de números aqui? É muito interessante que você possa fazer uma apresentação em diferentes cargas horárias. Por exemplo, você, se for médico, você que trabalha com um negócio, por exemplo, você pode muito bem dividir as apresentações em tempos diferentes e avaliar se há o convencimento. Você até pode usar, por exemplo, alunos, colegas, pessoas próximas, para que elas possam avaliar textos curtos, textos em um tempo que não seja tão curto assim. Procure, por exemplo, gravar áudios, mini podcasts ou podcasts, justamente para que você tenha consciência do relógio, consciência do tempo. Certo? Com a prática, você verá que a sua mente terá uma certa facilidade com a questão de tempos diferentes, de horários diferentes. É com a prática que se chega à excelência. A consciência temporal é uma das grandes qualidades de um comunicador que se destaca, de um vendedor que se destaca, de um médico que se destaca. Imagine, por exemplo, um médico que sempre coloque ali em primeiro lugar a pontualidade, um profissional que coloca a pontualidade como algo importante. Nossa, como a plateia vai se sentir privilegiada. O próximo ponto, a questão do volume da voz. O volume vocálico é algo extremamente importante. Quem nunca, por exemplo, participou de um papo até interessante, mas com uma pessoa que grita? Não é legal. Uma pessoa que grita realmente causará a impaciência na plateia. Ou aquele sujeito que fala muito baixinho e não consegue criar uma conexão decente com o seu público-alvo. O volume adequado vai depender muito da experiência desse comunicador, principalmente a experiência com o microfone, por exemplo. Se existe microfone, ele pode fazer um teste, mas é algo muito humano perguntar à plateia se o volume da voz está adequado. Muitas vezes aqui no canal, algumas pessoas já enviaram
comentários dizendo assim, poxa, você poderia comprar um microfone. Nos vídeos antigos eu não usava microfone. Agora eu uso um microfone e sempre levo na esportiva, eu sempre levo para um bom caminho a questão da crítica. Então pergunte ao seu público, este volume da voz está adequado? Ainda assim, nós sempre podemos estabelecer, o palestrante é quem sempre estabelece o ritmo de uma comunicação. Quem comanda? Quem comanda a palestra é o próprio palestrante. É claro que a plateia é muito relevante ali, né? Quer dizer, é o pilar de tudo, mas quem dá o ritmo é o orador. Então, o orador precisa também estabelecer um ritmo que crie boas conexões. Certo? A questão aqui não é nem da rapidez, nem da lentidão, mas do ritmo adequado. E como nós saberemos deste ritmo adequado? Em acordo ao tempo proposto àquela determinada reunião, palestra, apresentação. Não se disfarce, e aí é um outro ponto muito interessante a quem é principiante. Não se disfarça o nervosismo exagerado, o nervosismo intenso. O nervosismo intenso, infelizmente, não há como disfarçar. E aí algumas pessoas perguntariam assim, poxa, como eu posso deixar de ser tão nervoso? Sabe como? Prática e mais, não ultravalorize nenhum tipo de momento. Eu disse ultra, algo exagerado. É até interessante determinada ansiedade, determinado nervosismo. Isso vai demonstrar que você é responsável e valoriza aquele momento profissional, não estou dizendo pessoal aqui, porque, por exemplo, lá na hora de um casamento, na hora do matrimônio, as mãos podem tremer e isso pode ser muito bonito, né? A emoção não pode ser disfarçada ali. A questão é que em um momento profissional, em uma entrevista de emprego, por exemplo, o nervosismo intenso exagerado pode romper a conexão. Por isso, faça sempre, treine muito e não tenha a mínima vergonha em educar-se, em pedir ajuda. São as pessoas que pedem ajuda as que chegam a um determinado alvo. Então vamos a um bom resumo sobre alguns elementos que aqui falamos. O texto, toda palestra deve causar a mudança do comportamento, lembrando sempre que o exemplo arrasta. Então dê o exemplo, comece. Tenha uma consciência sobre o tempo, uma consciência sobre o volume e o ritmo que se estabelece naquela palestra e, mais do que isso, também tente treinar bastante para romper todos os excessos, os exageros. Se você quiser trabalhar a palavra, a criatividade e o bom uso da língua portuguesa, faça parte do Clube Arraiz e neste clube você terá acesso a atividades bastante transformadoras. Isso todas as semanas, em acordo ao seu tempo, para você melhorar o contato com o vocábulo. A palavra é sim a ponte à realização dos nossos grandes sonhos. Para isso, basta entrar em contato conosco. Sim, eu vou deixar todas as informações abaixo deste vídeo. Muito obrigado, deixe seu comentário, seu like, ative as notificações aqui do canal Mesma Língua. Tchau, tchau!